Vamos à nossa mensagem de hoje, então deixa a sua Bíblia aberta em 1 João, capítulo 2. É que essa carta é pequenininha, então é mais fácil, né? Hoje nós vamos falar sobre os discípulos. E aí nós vamos entrar então no quarto nível de relacionamento com Jesus. Lembra que eu falei que tem 5, né? Então falta um ainda. Calma, 1 João. Então nós estamos agora no quarto nível, que é o nível de discípulo. E nesse nível as pessoas compreendem a missão de Jesus. Não só isso, elas estão dispostas a estar nessa missão. E tem mais um plus aí que a gente vai entender. Então é importante ressaltar que nem sempre aqueles que são chamados de discípulo realmente seguem Jesus de perto. Olha, é complicado, mas vocês vão entender. E nem todo discípulo está na mesma condição que os outros, porque cada um de nós está em um momento diferente da sua caminhada cristã. Mas isso não impede nós de sermos chamados de discípulos. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, Judas foi chamado de discípulo. E talvez a gente, meu Deus, mas como assim Judas, né? Sim, Judas era discípulo de Jesus. É um exemplo disso, né? E talvez isso seja chocante para alguns, porque a gente lembra que alguém foi o discípulo de Jesus, mesmo caminhando com ele, pessoalmente, direto, durante 3 anos, mas também não entendeu qual era a missão, mas era chamado de discípulo. Então, vamos lá. Outra coisa, a gente tem aprendido, né, que a pregação e o ministério de Jesus tinha a ver com o quê? A proclamação do reino de Deus. Da mesma forma, a sua missão, ela tem a ver com o reino de Deus. Ele não só fala, como ele vive isso. E para a gente entender sobre essa missão, a gente lembra de Lucas 19:10, com o qual eu comecei esse culto. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus não veio para criticar as pessoas, os seus pecados. A gente tem falado isso bastante, né, ao longo desse mês. Porque isso qualquer Judas pode fazer. Né? Tem bastante Judas querendo fazer isso. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E a gente tem uma característica importante dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eles têm apenas uma coisa em mente: buscar e salvar perdido. Então, a missão do discípulo é a mesma do seu Senhor, certo? Esse pressuposto que a gente tem. Então, a gente pode afirmar, então, que há 3 formas de a gente se relacionar com Deus: através da religião, da irreligião e através do Evangelho. E as 2 primeiras formas, elas são apenas falsificações, que é o que a gente tem visto. Fazendo um resuminho do mês até aqui, né? Vamos dizer assim, é um evangelho fake. Na verdade, a gente está igual a multidão, correndo atrás dos nossos próprios interesses, seja através do método religioso ou do método não religioso. Mas aí a gente vê que o evangelho é o caminho de Deus para todo ser humano. E aqui eu queria trazer o John Stott para a conversa. O evangelho é a boa notícia da misericórdia para o indigno. O símbolo da religião de Jesus é a cruz, não a balança. É a cruz, não é a balança. Então a gente não está aqui para julgar ninguém. Não é para pôr peso e medida. Quem é mais pecador que eu, qual é o meu nível? É a cruz. E aí, a partir disso, a gente pode fazer um paralelo dos discípulos de Jesus com a nossa dinâmica de vida. Com a dinâmica de vida da igreja. De todas as pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Porque até aqueles que fazem da sua vida uma balança são discípulos. Judas foi. Então, não cabe a nós dizer quem é e quem não é discípulo. O que cabe a gente é escolher que tipo de discípulo a gente quer ser. E entender que a minha escolha não é mais melhor. Ou vou usar aqui, nossa, professor de português é mais melhor que bom. Porque eu escolhi a cruz em vez da balança. Isso não me torna superior a ninguém.
Isso que a gente tem que ter em vista, porque às vezes a gente acha que, não, porque a gente não põe ninguém na cruz, e aí eu já acho que eu sou melhor que o outro. Aí já deu errado. Porque se o mestre é humilde, aquele que quer copiar o mestre precisa ser humilde. Então eu preciso lembrar que eu sou indigno, que eu fui perdido, e que talvez alguma parte de mim ainda esteja perdida dentro de mim, e que ainda precise de transformação, porque a gente falou que o Evangelho é pessoas, porque o Evangelho né? Eu fiquei pensando nessa frase e falei, nossa gente, a concordância tá péssima, mas ela faz sentido, porque o Evangelho é pessoas em transformação, ensinando pessoas a serem transformadas. A gente está em processo, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Por quê? Porque já que ser discípulo de Jesus nos insere numa realidade diferente, a gente já não é mais perdido, a gente foi encontrado de alguma forma. O fato é que, se a gente nasceu de novo, que é o nosso grande desafio que a gente tem falado também, né? Como a gente aprendeu lá em João 3, quando a gente nasce espiritualmente, o que acontece quando nasce um ser humano? Ele é o quê? Bebê. Espiritualmente não é diferente. A pessoa que aceita Cristo, ela se torna um bebê, depois uma criança. E a gente pode ter então aí um grande desafio, que é o quê? Crescer espiritualmente. Porque cada um de nós está num momento diferente do processo. Então ser um discípulo de Jesus é buscar o quê? Se parecer com Ele, ser maduro espiritualmente. Então quando a gente fala de maturidade, imediatamente a gente pensa em pessoa de cabelo branco. E a gente pensa em pessoas sem vigor da juventude. Mas não é isso que a Bíblia chama de maturidade. A Bíblia nos chama para outro tipo de maturidade. Porque eu posso ter uma pessoa idosa de cabelo branco que é tão inconsequente quanto adolescente de 15 anos. Então vamos lá. Aí agora a gente vai para o nosso texto. 1 João 2, do 12 ao 14. Diz a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Palavras do Senhor. Olha o que o apóstolo João descreve. Se a gente olhar esse texto, o que a gente tem aí? 3 categorias. Agora eu desenhei para ficar mais fácil, tá? A gente tem os filhinhos, que é aquele que começou, que foram perdoados, né? Graças a Jesus, que conhece a Deus como Pai. Então, o bebê espiritual. Eu aceitei Jesus, eu quero esse Jesus. Como é que vai ser? Eu não sei. Estou aqui. Quero comer, né? Que é o que o bebê faz. Só quer comer. Come e faz coisa errada, né? Então, jovens. Então, o que ele fala aí? Os jovens venceram o maligno por causa da palavra de Deus. São fortes porque a palavra de Deus permanece neles e foram perdoados graças a Deus. Conhecem o Pai, ou Deus como Pai. Se a gente for ver, na verdade é uma progressiva, né? Você vê que o primeiro item, né, foram perdoados, vai estar em todos os níveis. Nos filhos, nos jovens e nos pais. Olha a última frase, né, que eu estou olhando de cima para baixo, mas é melhor de baixo para cima. Porque é importante a gente não esquecer que como jovem na fé, a gente nunca pode esquecer de onde a gente começou. Quem a gente era. Porque se a gente esquece, a gente decorre lá na balança. Eu me acho melhor que o outro. Mas eu lembro o quê? Que não. Eu fui perdoado. E aí, olha os pais, né? Então, ó, vou de baixo para cima agora. Conhecem a Deus como Pai. Foram perdoados graças a Jesus. São fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Venceram o maligno por causa da palavra e conhecem Deus como Senhor. E aí o grande desafio para a gente é entender onde nós estamos nesse processo. Porque a comparação que a Bíblia faz é entre aqueles que ainda são filhinhos
pode chamar de curioso, de seguidor, em algum sentido, dentro do contexto que nós estamos estudando. E entre aqueles que estão caminhando rumo à maturidade, que são os discípulos, e a gente vai ver na semana que vem os amigos de Deus. Então, em algum aspecto aqui, eu rogo que todos nós sejamos discípulos. Aí resta saber qual discípulo nós somos. Por quê? Porque a maturidade cristã tem a ver com o quanto de intimidade, com o quanto eu busco a Deus e com o quanto essa palavra de Deus permanece no meu coração. E aí que a gente pode dizer de um relacionamento de Jesus com os discípulos. Por quê? Porque por conta do ponto de vista de crescimento na vida cristã, os filhinhos são as pessoas que foram perdoadas em Jesus Cristo. Ok, eu fui perdoada, você foi perdoado, aleluia, glória a Deus por isso. E a gente passa a se relacionar então com Deus como pai. O pai corrige. Os jovens, eles deixam de ser filhinhos, porque além de serem perdoados em Jesus e se relacionarem a Deus como pai, o que eles fazem? Se aprofundam na palavra. E é através desse aprofundamento que você consegue o quê? Vencer as tentações do mal. Porque elas estão aí. Né? Tudo aquilo que a gente pensa que, não, só acontece com o outro. Tá, você pode não ter a mesma vontade que o outro, mas você vai ter outras coisas que vão te puxar. Seja dinheiro, seja sexo, seja poder, seja, enfim, alguma coisa vai sim brilhar os seus olhos, mais do que outras. E como que eu vou vencer essas coisas? Como eu vou servir a Deus através dessas coisas? E aí a gente vê os pais, né, que por sua vez, além de ser perdoados, de se relacionarem com Deus, se aprofundarem, já venceram essas tentações e buscam então esse relacionamento mais íntimo, que é o de amizade, que a gente vai falar semana que vem melhor sobre isso, tá? Que todos nós podemos chegar nessa posição. E melhor que isso, e aí é importante, se a gente está pensando, fazendo um paralelo com a nossa vida real, quando você chega, você passou da juventude, você chega nessa posição, você só é pai por quê? Porque você gerou alguém. Seja, vamos pensar no nosso contexto, seja no coração, através da adoção, ou seja, biologicamente falando. Então essa é a ideia, gente. Somente uma pessoa adulta pode gerar, pode cuidar. Isso é muito importante. Por quê? Porque um discípulo conhece a Deus profundamente, sabe quem Deus é, sabe como Ele age, sabe que chega um dia, como a gente cantou, de se viver tudo aquilo que a gente aprende. Porque é gostoso, a gente vem aqui na escola dominical, a gente vem no culto, a gente olha, mas Deus é o Deus de promessa, Ele abre as portas, Ele é meu pastor, nada vai me faltar. E o que é que faltar? Ele continua sendo seu pastor? Você pode dizer que Ele continua sendo bom? Como diria Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, Ele continua sendo Deus? Ou não? Porque aí eu entro no pensamento da multidão. Ele deixa de ser Deus para mim, porque Ele não supriu a minha necessidade. Entende como é importante? Porque quando eu passo a ser filho, jovem, pai, enfim, eu ainda vou ter dúvida, porque a dúvida faz parte do processo. Talvez eu duvide em algum momento, mas aí chega uma hora que a minha fé é provada e que alguns marcos precisam ser estabelecidos. Eu preciso vencer o medo. O medo de que, como é que vai ser o amanhã? E se eu tiver sem emprego amanhã? Deus me supriu até aqui, Ele vai continuar me suprir, eu creio que Ele vai abrir outra porta. E se amanhã eu não tiver meu filho, minha filha? Se eu não tiver meu esposo, minha esposa? Se vier faltar amanhã? A gente não sabe o dia de amanhã. Isso me dá medo ou isso me faz correr para aquele que garante a minha vida apesar de tudo? E esse é pra gente aí o balanço da nossa maturidade, porque ser discípulo é saber que eu tenho um chamado também para fazer discípulos. Porque é na hora que eu aprendo a ter medo, ter coragem apesar do medo, é ter certeza que Deus continua sendo bom, que eu posso ensinar alguém que Deus é assim.
que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele pode fazer grandes coisas, porque Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, como diria a música, Ele continua sendo Deus. E aí? Então, como adulto, a gente está apto mesmo a ser pai, né? A ser mãe na fé, a levar pessoas, a guiar pessoas por esse caminho do Senhor. Porque às vezes a gente olha o caminho da fé, o caminho da palavra, e a gente acha que ele é muito bonitinho, redondinho, mas nem sempre ele é. A gente vai cair para a direita, para a esquerda. E a palavra diz que, olha, que ainda que o justo cair, Deus vem, ó, levanta. Mas aí, se eu não conheço a palavra, eu não vou lembrar disso. Eu não vou lembrar que quando as muitas águas me submergirem, eu estiver lá meio que afogando, porque assim, tem hora que você acha assim, nossa, minha vida tá difícil. Aí passa aquele período difícil, aí você fala, agora eu vou respirar. Não, aí vem um tsunami. Aí você fala, meu Deus do céu, tomou. E aí Deus tá lá, não, ainda que muitas águas te submergirem, ó, eu te tiro, eu te levanto, eu te pego pela tua mão direita. Se eu não conheço a palavra, eu não vou lembrar dessas verdades. De que no dia da tempestade, Deus vai estar lá. Às vezes Ele vai estar lá e tudo vai parecer que não vai dar certo. E parece que não está dando certo. E talvez não esteja dando certo mesmo. Mas que quando tudo isso acabar, você vai estar mais parecido com Ele. Essa é a loucura da palavra de Deus. Parece loucura, né, para o olhar humano. Mas o fato é que, se tem 3 tipos então de pessoas na caminhada da fé, os filhinhos, os jovens e o pai, né? Quem sou eu nisso tudo? Porque o desejo do filho é fazer o quê? Geralmente, quando a criança é pequena, é fazer o que o pai e a mãe faz. Eu pergunto o que a pessoa quer fazer. Esses dias, não sei o que foi que a Esther falou assim, a mamãe vai trabalhar na igreja, posso ir também? Assim, ela já entendeu a referência, né? Porque aí então o desejo do discípulo de Jesus é o quê? O que Jesus fazia? Anunciava as boas novas do reino de Deus, pregava o evangelho com a sua voz, com a sua vida, de maneira que as pessoas elas começavam a chegar. Era isso que ele fazia. E aí, nesse sentido, o que a gente tem que fazer se a gente quer ser parecido com ele? A mesma coisa. Né? Eu quero expandir o reino de Deus, então eu quero proclamar que Jesus viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar do caos do nosso pecado. Porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Onde nós estaríamos agora? A gente quer mostrar para as pessoas que é possível ter um relacionamento autêntico e verdadeiro com Deus. A gente falha e que Ele está lá para nos abraçar e nos direcionar. Nós queremos convidar as pessoas para participar da comunidade, para estar junto. A gente quer o quê? A gente começa a entender que a missão da igreja é um processo de dar e receber em relação a Deus e em relação ao outro. Esse é um fato. Porque às vezes a gente também acha que Deus só tem que dar. Mas o que a gente tem ofertado? Nosso tempo, os nossos recursos, a nossa oração, a nossa vida, enfim. Nós convenhamos que ser pai ou ser mãe, e aqui é um grande desafio, é muito mais do que gerar filhos, é educá-los. Porque gerar filho, tanta gente que a gente conhece, que teve filho aí de pai, que nunca mais viu o pai, e aí Deus manda alguém educar, para amar aquela criança, muito mais do que aquela outra pessoa faria. E o desafio é educar. Porque todo mundo fala, né, quando você tem filho, você vai ter saudade dessa época que o neném está lá, você está lá que nem um zumbi, com a criança no colo assim, com os peitos cheios de leite, o pai não sabe para onde corre, você fala assim, um dia você vai ter saudade. Com 3 anos agora eu entendo porque as pessoas falam isso. Porque uma coisa é a criança estar no seu colo e você ter um controle, entre aspas, daquela situação. Outra coisa é você ter uma criança aqui que pula, que salta e que você não tem como mandar ela ficar quieta. Você tem que educar ela a ficar quieta. Você tem que ensinar ela por que você fica quieta na casa do Senhor. Ou por que não fica quieta, ou porque você louva, ou porque você pula, ou porque você canta, enfim. Não é, Mariana? Com a sobrinha não é a mesma coisa?
Porque eu falo isso, às vezes a gente pensa só nos filhos, mas quem tem um sobrinho, viu, César, vai se preparando. Quando tiver com 3, 4 anos que querer ir no shopping, você fala assim, eu não vou no shopping porque lá se vão 100, 200 reais. Ah, é. Sobrinho, viu? Não é filho, não. Quando então assim, não é só quando é filho. Não tem como você sair com 50 reais. Não, esquece. Esquece. Nunca. Então você não sai. Não sai. Você vai no parquinho da esquina. Ou seja, isso. Hashtag fica a dica. Mas o fato é que educar é um processo difícil. E aqui está o grande assim, lance do discipulado. Porque o processo de educação espiritual se chama discipulado. Por isso que é tão difícil fazer discípulo. Discípulo verdadeiro, realmente. Porque é difícil. É difícil educar. Por quê? Porque discípulos são movidos por uma missão. Então, a missão de Jesus então é essa: buscar e salvar o perdido. Crianças na fé não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas estão engatinhando. O que uma criança quer? Buscar a solução para as suas necessidades. Se eu estou com fome, eu quero matar a fome. Se eu estou com sede, se eu quero aconchego, eu quero o colo da minha mãe. Espiritualmente falando a mesma coisa. Então, por isso que aí essa aqui a gente leva na cara assim e fala, né, tá bom, Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Bate menos, né? Por quê? Muita gente sofre de uma doença espiritual que não permite seu crescimento. Porque é bom receber atenção. É bom receber alimento. Até a gente, assim, eu, o reverendo Andressa, o reverendo Adilson, às vezes a gente fala assim, hoje eu quero sentar e ser alimentado. Por isso que geralmente a gente às vezes vai nos rolês e um prega e os outros dois sentam. Todo mundo gosta de ser cuidado, de ser amparado, de ser abraçado, de receber ali papinha na boquinha, mas o fato é que a gente não foi chamado para isso a vida inteira. Eventualmente é bom, convenhamos que é bom. Mas se a gente fica nessa, a gente está sendo impostor. Por quê? Porque a ideia, então, se eu estou nessa para copiar o meu mestre, né, ser parecido com ele, eu estou em missão. A igreja está em missão, e a missão não é da igreja, a missão é de Deus antes de mais nada. Então a missão é buscar o perdido. E o que Jesus mandou? A última coisa que ele falou lá, né? Façam discípulos. Em outras palavras, é buscar quem está perdido. É conduzir essa pessoa, então, no processo missionário, vamos pensar assim, de discipulado, de levar a pessoa a ser filhinho, a ser jovem, a ser pai. É isso. E diante disso tudo, a única pergunta que resta a gente responder é: se eu me considero alguém maduro na fé, onde estão os meus filhinhos espirituais? E o resultado será por conta do Espírito. É esse que é o grande desafio nosso. Por quê? Porque a gente vai falar de Jesus. Seja através das nossas palavras, seja através das nossas atitudes, da nossa vida, aonde quer que a gente vá, né? Como já diria Paralamas do Sucesso, a gente leva Jesus no olhar. Que assim seja. E como as pessoas estão vendo esse Jesus? Será que a gente consegue gerar filhos através disso? Então, nosso papel é lançar a semente. É falar do Evangelho. A terra, como ela vai estar, a gente não sabe. O processo lá de fazer o negócio enraizar, dar fruto, é de Deus. Então, e aí, não tem como falar de discipulado e não falar dele. Já diria de Henrik Bonhoeffer, o Cristo que nos é anunciado nas Escrituras é em toda a sua palavra aquele que dá a fé somente obediente, e que somente o obediente dá fé. Gisele, você fala para mim então que eu tenho que gerar filhos, que eu tenho que plantar semente, mas o crescimento não depende de mim, não depende de você, não depende de mim, depende daquele que nos enviou. E é isso que às vezes assusta a gente, porque a gente acha que no processo de educar, por exemplo, as nossas crianças, a gente está fazendo alguma coisa. Não está. A gente está sendo a referência para ela.
de amor, de cuidado, de zelo, mas ela, na cabecinha dela, vai criar os seus processos. Vai chegar uma hora que ela vai fazer as escolhas dela. Seja os nossos sobrinhos, os nossos filhos, com quem a gente se relaciona. Espiritualmente falando a mesma coisa. E aí entra esse grande desafio, porque o Cristo que a gente anuncia é Ele quem dá a obediência e dá a fé. Mas Gisele, o que tem negócio de obediência? Espera aí, que você está colocando mais coisa nesse negócio, está ficando complicado. Sim, porque a gente aprendeu até aqui que o sinal de alguém que é maduro na fé se dá pelo fato o quê? Dessa pessoa ser uma mãe ou um pai espiritual. Ok. E para ser um pai e uma mãe, a gente precisa ter filhos, certo? E a gente viu então que a missão de Jesus é bem clara: buscar e salvar quem está perdido. E o que isso tem a ver com obediência? O que a gente pede das nossas crianças? Obediência. E a gente obedece? Fica uma pergunta para a gente pensar. Porque buscar o perdido, levar então de filhinho a jovem ao pai, vamos ser sinceros, é muito difícil seguir Jesus para ser parecido com Ele. Humanamente falando, é inviável. E Ele sabe disso. Ainda bem. É muito mais fácil ser multidão, é muito mais fácil ser curioso, é muito mais fácil sentar aqui e receber. Correr atrás daquilo que é importante pra gente. Olha lá, dos 12 apóstolos, o único que não teve filhos espirituais foi Judas, que traiu Jesus. Do restante, a história vai contar pra gente que todos os apóstolos obedeceram a ordem de Jesus de fazer discípulos. E dentre eles, a gente sabe, por exemplo, que Pedro teve Clemente de Roma, inclusive que foram cartas que quase entraram no cano bíblico, as cartas de Clemente. Vale a pena a leitura, são os chamados livros apócrifos. Ele teve Inácio de Antioquia, enquanto João, por exemplo, teve outros discípulos aí, Policarpo de Quaré, de Esmirna, Papias de Herápolis, esse foi longe. Ou seja, esses são alguns discípulos que mais tarde foram líderes da igreja primitiva, nas cidades onde eles moravam, em Roma, em Antioquia, em Esmirna, em Herápolis. E aí vai pra gente pensar, né? O que a gente está fazendo? Se Cristo manda a gente fazer discípulos, o que a gente tem feito? Jesus faz vários convites às pessoas. Você já percebeu? Se você começar a ler os evangelhos, como ele desafia as pessoas. E dependendo do nível de relacionamento que ele tem com essas pessoas, o convite é diferente. Para os discípulos de Jesus, o convite é muito claro. Porque evangelismo sem discipulado é apenas reprodução religiosa. Cristianismo envolve evangelismo, proclamar, mas envolve discipulado. E ser discípulo incorre em obediência, porque essa é a relação de paternidade. Não é só uma questão de exigência. O chamado de Jesus ele é concreto, é um convite para que a nossa fé seja concreta, que a graça dada para nós seja transmitida. Uma graça que não foi barata, foi a preço de sangue e que é dada por nós o quê? Olha, me segue, toma a tua cruz, não a tua balança, e me segue. Então você não está aqui para falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, você está aqui para proclamar o meu nome, então ser obediente a mim. Então o processo de se tornar discípulo é se colocar no caminho, é estar numa jornada de fé. Então os primeiros discípulos de Jesus, vocês lembram como que eles eram chamados lá em Atos dos Apóstolos? Seguidores do caminho. Isso era uma referência do próprio Jesus. Se você pegar em João 14,6, diz o que Jesus fala. Eu acho que inclusive está aqui na porta da igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é dia após dia, a gente deixando Deus nos limpar, nos fortalecer, nos tratar, curar a nossa dor e nos distanciando do pecado, daquilo que realmente a gente cai. A gente só deixa de ser filhinho quando nós nos tornamos jovens. E isso só acontece quando nós nos
fortalecemos na palavra de Deus. Por isso, Jesus ensinou o quê? A fazer discípulos, ensinando o quê? A obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Olha como a obediência... E a gente pensa na obediência algo como pesado, difícil, né? Mas fazer discípulos tem a ver com o quê? Ensinar outras pessoas a obedecerem a Jesus. É meio estranho, mas é isso. Um dos problemas mais comuns que a gente tem na compreensão, por exemplo, de Mateus 28, 19 e 20, é a ênfase que a gente tem. Porque o que está escrito lá? Vocês lembram? Ide por todo mundo e façam discípulos, né? Ide por todo mundo e façam discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Você vai abrir aí, César? Então lê. Lê que é melhor ainda. Mateus 28, 19 e 20. Pode ler pra gente. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus ensinou que fazer discípulos é ensiná-los a obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Fazer discípulos tem a ver com ensinar então as pessoas a obedecerem a Jesus. E aí, lembra das aulas de língua portuguesa? Dos modos verbais? Qual que é o modo que dá uma ordem? Imperativo. Que é como a gente lê aí. Então, ide. No grego, entretanto, esse ide não está no imperativo. Ele está no que a gente poderia chamar de gerúndio no português. E o que está no imperativo é o façam, somente, no original. Então, a tradução melhor seria ide e façam discípulos. Talvez seria onde quer que vocês estejam, façam discípulos. Porque o gerúndio, a ordem é no façam e não no ide. Mas a gente adora ele. Mas aí é um gerúndio, então indo, façam discípulos. Onde vocês estejam, indo, façam discípulos. Se a gente fosse pensar então, a ênfase é em fazer discípulos. Esse é o processo. E esse deveria ser. É o ato de ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Jesus ensinou. Infelizmente, muitos de nós, né, a maior parte das igrejas, esqueceu da ordem de Jesus. E confunde fazer discípulos com o quê? Construa templos. Construam templos. Recebam pessoas, né? Ensinam essas pessoas a serem bons presbiterianos independentes. Para que a gente possa crescer, multiplicar. Ah, não. Jesus falou, olha, eu quero que as pessoas sejam iguais a mim. E a ordem clara dele está lá em João 15:12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E para concluir, para ninguém ficar na dúvida, Jesus fez questão de deixar isso muito claro em João 13. Eu achei que tinha posto o texto, mas não pus. De 34 a 35, que diz: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em outro momento, Jesus responde a pergunta: qual é o maior mandamento? E o que ele fala lá em Marcos 12, 30 a 31? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que a gente possa realmente fazer discípulos, ensinando as pessoas a amarem. Porque Deus é amor. E como que a gente faz isso? Amando as pessoas. Não de outra forma. Não é julgando elas, não é colocando elas na balança. Se a gente reclama das pessoas, ao invés de amar essas pessoas, talvez a gente possa estar ainda naquele nível bem infantil da fé. E tudo bem,
Cristo não nos tira da fé por causa disso. Mas que a gente possa almejar realmente a vencer essa tentação, né? De colocar as pessoas na balança. Porque a gente conhece a palavra e a gente lembra que a gente era tão qual, se não pior que aquela pessoa. E Deus vem nos chamando para o quê? Sermos melhores, sermos melhores. Então a igreja não deve ser um lugar de julgamento. Deve ser um lugar de discipulado, de ensinar as pessoas a obedecerem. Todos nós, discípulos de Jesus, que amam a Deus, amando as pessoas, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus à medida que a gente for amando essas pessoas, que a gente for ensinando elas a obedecerem. E que a gente fique firme nisso. Porque eventualmente não quer dizer que a gente não vai falhar, porque a gente não vai falhar. Mas Ele é fiel e justo para terminar a boa obra que Ele começou. E é nessa certeza que a gente continua, sabendo que Ele é Deus. Que o reino é dEle, que a glória é dEle, que é tudo dEle. Até a minha vida. E que bom que Ele nos chamou, que bom que Ele nos escolheu. Não pelo que a gente é, nem pelo que a gente faz, mas por causa de quem Ele é. Do que Ele faz, que a gente possa crescer na fé todos os dias, em nome de Jesus. Amém?